Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Como é bom nessa manhã nós estarmos reunidos para louvar, adorar ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Que você aí da tua casa possa oferecer ao Senhor o seu culto, a sua adoração, a sua reverência ao Senhor. Que você possa estar agora acalmando o teu coração, acalmando aí a sua mente, sentando, podendo falar e ouvir o Senhor nessa manhã. Que você reserve o tempo de adoração ao Senhor e não faça dele um momento irreverente, um momento sem poder parar para ouvir aquilo que Deus tem na sua vida. Então que nós possamos nesse momento entregar o nosso tempo, o nosso coração, a nossa mente a refletir no Senhor. Abra a tua Bíblia lá no Salmo de número 90. Salmo de número 90. E nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso de número 17. Salmo 90, verso 1 ao verso de número 17, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes tornar filho dos homens. Pois 1000 anos ao Teu lado são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu o arrasta na torrente, na torrente, são como um sono, e como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, conturbados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, sobre a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobe, e 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor desses é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e aos Seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Como olhamos para o Salmo nesse momento e vimos a oração de Moisés dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Que Deus possa ser o seu refúgio, que Deus possa ser o seu esconderijo, que a sombra do Deus onipotente possa ser o seu descanso, que o cajado do pastor possa ser o seu ensino, e que você possa nessa manhã orar ao Senhor e dizer: Pai, se não for o Senhor, em vão é a nossa vida. Se não for o Senhor, nós teríamos já sido sucumbidos e apagados.
Então nos fortaleça, nos dê sabedoria. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é fiel no meio de nós. Confirma as tuas obras na nossa vida nessa manhã. Confirma sim, Senhor, as obras das tuas mãos em nossa vida, para que nós possamos ser fortalecidos e que diante do Senhor as nossas iniquidades possam ser reveladas, que possamos confessar o quanto somos pecadores, o quanto necessitamos do Senhor, que diante do Senhor, que diante da tua face possamos descobrir quem é que nós somos, que nós somos aquele que não merece, aquele que o Senhor fez por causa da tua misericórdia, aquele que o Senhor abençoa por causa da tua graça, aquele que é tomado pela ação do teu Espírito Santo para ter a regeneração. Pai, como é bom saber que o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração, e que antes de que o mundo fosse formado, que os montes nascessem, Tu és o Senhor da nossa eternidade, Tu és o Senhor da nossa vida, e por isso nós vamos render graças ao Senhor, oferecer o nosso culto, a nossa adoração, louvar ao Senhor. Receba, Pai, tudo que nós vamos fazer nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós viemos nessa manhã diante do Senhor nos apresentar a Ti. Pai amado, nos apresentar na situação de homens e mulheres que precisam, Deus, da Tua mão, da Tua graça, do Teu cuidado, Pai. E Te pedimos, faça isso conosco. Mas também nós oferecemos ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, a meditação da palavra, os tempos de intercessão. Sê conosco, ó Espírito Santo de Deus, ó Jesus, o Cristo, o Messias, aquele que veio para salvar o mundo. Receba o nosso coração diante do Senhor nessa manhã, para que o Senhor seja louvado e adorado, em nome de Jesus. Amém. Que você possa se alegrar com os louvores, que você possa cantar aí na sua casa, que você possa arrastar as cadeiras e dizer: o Senhor merece o meu tempo, o meu cuidado, o meu louvor, a adoração. Que você possa cantar ao seu Deus, louvar ao seu Deus, meditar com o seu Deus, interceder junto do seu Deus, e que assim nós possamos ter esse culto maravilhoso para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos passar a palavra ao Ministério de Louvor e que ele possa nos conduzir. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, onde quer que vocês estejam nos acompanhando pelas redes sociais. Eu venho te convidar a juntos louvarmos a esse maravilhoso Deus que tanto tem nos abençoado, tanto tem nos livrado, que tanto tem sido fiel. Que a sua semana possa começar por essa manhã de adoração ao Senhor. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela.
que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te, e cada sonho que há em mim quero entregar-te, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, e a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Que o Senhor realmente possa ser o nosso universo, mas que as nossas atitudes possam evidenciar isso. Não que fiquemos publicando em redes sociais palavras vazias, mas que possamos ter atitudes como de um verdadeiro cristão. O Senhor, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para todos sempre. Oh, aleluia. Mais uma vez, bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, o Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre.
Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia. Mais uma vez, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Oh, aleluia, Deus. A tua misericórdia dura para todo sempre, ó Pai. Por isso rendemos graças, por isso te damos toda a honra e toda a glória, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão. Que possamos realmente nos rasgar por inteiro. Mostrar tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos ao Senhor, para que, se for necessário, o Senhor nos quebre como um vaso na mão do oleiro e nos faça novamente. Amém, Jesus. Amém. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver,
Ele é santo. Já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia, Deus. Possamos clamar pela Tua glória, pela Tua misericórdia, Pai. Onde quer que você esteja agora, eu te convido a fechar os teus olhos. Vamos ter um momento de oração, ao qual você vai ter a oportunidade que muitos gostariam de ter, mas não tem, de reconhecer diante de Deus os pecados cometidos e pedir a Ele a misericórdia e o perdão dEle. A palavra do Senhor diz que se confessar os pecados de todo o coração, arrependidos, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar. Fale com Deus agora. Seja sincero com Ele. Quantas vezes estamos falhando com Deus e Deus ainda assim nos amando, sendo fiel a nós, nos sustentando, nos guardando. O que é prioridade para você? Deus tem sido prioridade na sua vida? A palavra do Senhor diz: buscai primeiramente a Deus e as suas obras, seus reinos, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Será que você está deixando Deus no primeiro lugar, no pódio da sua vida? Ou será que todas as coisas do mundo é que está ocupando o lugar que deveria ser dele? Quem já pisou no Santo dos Santos, num lugar aonde Deus habita, no lugar aonde se pode sentir a presença do Pai, é transformado. Quem já se converteu verdadeiramente ao Senhor, leva uma vida diferente. Quem já se deixou transformar pelo Espírito Santo, possui atitudes diferentes. Qual tem sido a tua prioridade? Qual tem sido? Pois a prioridade de Deus sempre foi você. Dê o devido valor para quem realmente te dá o valor. E eu não estou falando de homens ou mulheres. Eu estou falando dele, que independente de qualquer situação, jamais vai te deixar.
Não adianta irmos para as redes sociais publicando palavras que não carregam verdades, quando a nossa vida, as nossas atitudes estão falando tão mais alto quanto o nosso próprio discurso. Arrependa-se agora. Eu te convido a se colocar na presença de Deus e dizer: Pai, eu quero ser diferente. Eu quero levar uma vida diferente. Eu quero hoje me converter a Ti e não mais me convencer do Senhor. Não esteja apenas convencido, mas se converta a Deus. E que as suas atitudes possam falar por si só. Então, que se necessário for, você use as palavras, mas apenas se necessário for. Eu convido a levar uma vida a qual todas as pessoas vão olhar e vão dizer: existe Deus naquele irmão, naquela irmã. Eu quero ter esse Deus que neles habitam. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, venha olhar para os nossos corações. Oh, Senhor Deus, venha nos perdoar, nos purificar. Venha olhar pelas pessoas que não puderam estar aqui, mas que o desejo sempre esteve no coração, está na casa de Deus, que não medem esforços, que não arrumam desculpas, que não deixam situações do mundo interferirem, pois o único foco, a linha reta a qual elas enxergam é o Senhor. Entendem que nada somos, nada temos sem a Ti. Perdoa-as, ó Pai, a começar em mim que sou pecador. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Deus. Amém, ó Pai. Eu te convido nessa próxima canção a devolver a casa do Senhor, a ser fiel a Deus, a sustentar a obra dEle. E com seus dízimos e ofertas, abençoar ministérios, alcançar vidas. Muitos são as pessoas que necessitam de ouvir a palavra do Senhor. E essa igreja, ela carrega a essência. Ela não negocia com Deus. Essa igreja, ela sempre vai pregar o que a palavra do Senhor diz. E através dessa igreja, através das vidas dessas pessoas, outras vidas podem ser alcançadas. Por isso, seja fiel. Seja fiel a Deus, à obra dEle. Verás o quanto é bom ser amigo do Senhor. A Ti bendirei para sempre. Em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Aí onde você está, diga: não me abalarei. E do Senhor eu direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo
desejo. Eu me alegro em ti, e do Senhor eu direi: tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Cantamos que o socorro nosso vem do Senhor, mas na hora de chorar, estamos chorando pela obra dele, estamos com o coração quebrantado diante dos louvores que foram apresentados, diante da palavra que é nos trazida, ou estamos chorando por músicas do mundo, sofrendo por coisas desse mundo. Dê a Deus o que é de Deus, o teu melhor. Entrega o teu melhor para Deus. Seja fiel a Ele, pois quando a dificuldade bater a sua porta e todos que vocês pensavam que realmente eram amigos se afastarem, existe apenas um que não vai se afastar jamais e que te carregará nos braços. Esse nome é Deus. Receba então, ó Pai, cada louvor e adoração. Receba cada dízimo e oferta trazida em tua casa. Que seja tão somente para honrar e glorificar o teu santo nome, ó Deus. Que a partir de hoje, que possamos ser novas criaturas, que possamos ser pessoas diferentes, que os nossos discursos estejam tão baixos, porque as nossas atitudes estão te evidenciando, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Eu gostaria de chamar agora o pastor Jackson e passar a palavra para ele, que Deus continue falando ao seu coração, esteja com os seus olhos, com os seus ouvidos, a sua mente aberta, mas principalmente o seu coração, para que você possa receber e guardar o que o Senhor tem para ti nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Som, amém. Nós estaremos agora tentando refletir algumas coisas sobre a palavra de Deus, sobre aquilo ao qual Deus tem a proposta de trazer um pouco de reflexão ao nosso coração, à nossa vida. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 25. Eu quero ler com os irmãos do verso 14 ao verso de número 30, Mateus, capítulo de número 25, verso 14 ao verso de número 30. Um texto bastante conhecido, que nós vamos tentar trazer numa perspectiva um pouco diferente. Então vamos lá. Mateus, capítulo 25, do verso de número 14 ao verso de número 30, a palavra de Deus diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens.
A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. O que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando o que recebera 5 talentos, entregou o outro 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabemos que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Receoso escondi na terra o teu talento, que tens o teu. Respondeu, pois, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifa onde não semeei, ajunta onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirarei-lhe, pois, o talento, e dai-o-eis ao que tem 10, porque a todo o que se tem se lhe dará, e terás abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ó servo inútil, lançai-vos para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós estamos reunidos aqui nessa manhã para louvar e bendizer ao Teu nome, para buscarmos no Senhor orientação, sabedoria, discernimento. Então, Deus, venha, fala conosco. Pai amado e querido, tira tudo aquilo que está no meu coração, da minha vontade, do meu querer, e coloca na minha mente e no meu coração aquilo que o Senhor tem guardado para a Tua igreja. Aquilo que o Senhor quer falar na vida de cada um aqui. Pai, em nome de Jesus, ilumina a minha mente e o meu coração e coloca nos meus lábios as Tuas palavras. Toca, Senhor, a vida de cada um que está nos ouvindo, para que eles possam entender o que o Senhor quer falar à vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus, amém. Nós temos várias perspectivas, de falar esse texto, como, por exemplo, a gente falar dos dons espirituais, dos talentos que nós recebemos dentro da igreja, para efetuar a boa obra de Deus, para buscarmos orientação a todo dia e multiplicarmos aquilo ao qual o Senhor nos deu dentro da igreja, mas também, e hoje eu quero falar nessa expectativa e nessa perspectiva da parábola do talento, que traz sobre a minha vida e a sua vida
responsabilidades no dia a dia, não só dentro da igreja, mas em tudo, a vida que eu recebo, os filhos que eu recebo, a esposa que eu recebo, o marido que eu recebo, o trabalho que Deus me deu, nessa perspectiva de que tudo que eu recebi como responsabilidade do Senhor, e que um dia esse Deus, Ele vai voltar, Ele vai vir à terra, Ele vai levar as nossas vidas diante dEle, e nós então prestaremos conta ao Senhor no dia do juízo, no dia do julgamento final. Em toda a parábola de Jesus, nós vamos lembrar da volta do Senhor para julgar o mundo. A parábola dos talentos, ela está localizada numa narrativa bíblica logo após a parábola das 10 virgens, e ela pertence a uma série de exortações que Jesus dá em relação à sua segunda vinda. Ficou conhecido muito esse texto como um texto escatológico, que ele começa a ser falado e narrado no capítulo 24 e vem então sendo discorrido pelo Senhor. A parte final do sermão enfoca especialmente a questão da necessidade da vigilância e da realidade do juízo vindouro. Jesus diz muito claramente que nesse dia os salvos e os ímpios serão separados. E a parábola do talento, ela foi contada por Jesus na semana em que ele foi traído, na semana em que ele serviu aquela ceia, na semana em que o Senhor tinha a expectativa de alertar, de trazer àqueles que são os seus discípulos um alerta, algo que fosse para chamar atenção, para que as pessoas pudessem saber o que o Senhor esperava e o que o Senhor tinha para a vida de cada pessoa. Jesus fala nessa parábola sobre um homem, dono de muitas propriedades, dono de muitos bens, que prestes a viajar, esse homem confiou os seus bens ao seu servo, para que o seu servo pudesse administrar. E a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. E é importante observar que cada servo dessa parábola recebeu de acordo com a sua capacidade. Olha o que o texto diz no verso de número 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então, quando olhamos para isso, vimos que se 5 talentos fosse dado a uma pessoa de pouca competência, esse indivíduo seria destruído pelo peso da sua responsabilidade. Se Deus desse para mim, Deus desse para o Diego, Deus desse para o Sérgio, Deus desse para a Milena algo a mais daquilo que seria a nossa capacidade, nós morreríamos, nós seríamos destruídos, porque teríamos recebido a mais daquilo. E, porém, a palavra do talento, ela está dizendo que o Senhor deu para cada um aquilo que ele tinha capacidade de administrar, aquilo que ele tinha capacidade de tocar, aquilo que ele tinha capacidade de frutificar, aquilo que ele tinha capacidade de fazer com que essas coisas fossem adiante. Porém, se apenas um talento fosse dado ao mais competente, ele seria rebaixado e desonrado, porque a sua capacidade era muito maior do que aquilo. Deus nos dá as tarefas e oportunidades de acordo com aquilo que somos capazes de desenvolver. Assim recebemos as nossas incumbências ministeriais, assim nós recebemos as nossas famílias, assim nós recebemos as esposas, recebemos os filhos, recebemos o trabalho, recebemos tudo, porque o Senhor viu em nós condições e capacidade para que nós pudéssemos desenvolver aquilo. Estima-se que o talento equivalia a 6.000 denários, sendo que 1 denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Logo, 1 talento equivalia a quase 20 anos de trabalho da maioria
daquelas pessoas da época. Naturalmente, esse proprietário era um homem muito rico, e a sua ausência ele esperava que o seu dinheiro não ficasse parado. Quando ele confiou tais quantias ao seu servo, obviamente que ele esperava por rendimento, esperava que aquilo se desenvolvesse, esperava com que aquilo fosse para frente, porque ele havia dado conforme a quantidade que cada um pudesse desenvolver. Outra característica muito importante e interessante é que esse senhor confiou quantidades diferentes de talentos a cada servo. Isso significa que ele sabia muito bem que uns possuíam mais habilidades para os negócios do que os outros. Sobre essa lógica, cada servo recebeu uma quantidade adequada para poder administrar. O servo que recebeu 5 talentos conseguiu desdobrar esse patrimônio. Mesmo também fez o que recebeu 2 talentos, já o que recebeu apenas 1, enterrou o talento e ficou aguardando a volta do Senhor. Era costume naquela época as pessoas enterrar no chão quantidades de dinheiro, de ouro, de tesouro. Era uma prática comum, mas quando aquele patrão retornou de sua viagem, seus servos multiplicaram os talentos e apresentaram os seus resultados, se esperava que naquele momento não houvesse essa atitude daquele homem. Sabe, nós olhamos para isso como o Senhor dizendo para aquele que recebeu apenas 1 talento e enterrou, o Senhor o chamando de mau, negligente, inútil. Como nós vimos, a maior e a principal colocação do que recebeu 5, do que recebeu 2 talentos, é que depois o Senhor convida eles a entrar no gozo, a participar da sua alegria, a comemorar com Ele. Não era ali o seu grande potencial, a sua grande história, qualquer outro fim a não ser aquilo que Deus tinha para a vida deles, que era alegria. Como nós vimos no filho pródigo, que depois do Senhor fazer toda a sua restauração, o leva para junto daquele povo, junto do seu rebanho, e convida todos a se alegrar. Assim, ele fez com todas as pessoas que participaram do projeto da restauração daquele filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma, como narrado em Lucas, que o final é o gozo, é a alegria, é o privilégio, é de estar junto com o Senhor. Ele é convidado a participar dessa confraternização do Senhor. Ao contrário disso, aquele que perdeu o privilégio de estar com o Senhor. O significado dessa parábola, ela pode trazer muitos desenvolvimentos para o nosso coração. Não se pode ignorar que o grande significado dos talentos enfatiza os princípios que cada um recebe: dons, oportunidades, família, e o servo fiel valoriza os bens do seu Senhor. Então, o que é que eu e você conseguimos aprender do Senhor com essa história? Então, eu disse para vocês aqui, cada um recebeu com a sua capacidade. A gente olhou que a grande vantagem é entrar no gozo do Senhor. Vimos todos esse contexto, mas a primeira coisa que eu quero trazer para que a gente possa refletir, porque muitas vezes, quando principalmente estamos vivendo em tempos difíceis, quando esses homens receberam esses talentos do Senhor, era um tempo muito difícil quando essa parábola ela é falada. Havia o Império Romano, havia repressão, havia morte, os judeus não podiam, os hebreus não podiam se multiplicar, tudo entrava em regime e decreto de matar os seus filhos, tantas coisas difíceis aconteciam naquele momento, mas a gente olha para um Deus que dentro dessa parábola, tudo aquilo que Ele nos dá, mesmo em tempo difícil, em tempos bons, Ele nos ensina que Deus não é injusto. Essa parábola nos traz para nós e nos mostra que o nosso Deus
nos concede talentos, dons, oportunidades, habilidades, de acordo com a nossa capacidade, e Ele seria injusto se confiasse algo que nós não pudéssemos administrar. Mas Ele dá a cada um de nós aquilo que nós temos condição, aquilo que nós temos competência. Deus não é injusto de oferecer para nós uma família, de oferecer um trabalho, de oferecer um tempo da nossa vida que nós não pudéssemos administrar. Lembra-se bem da palavra de Deus quando ela tira aquele povo do Egito, passa eles ao mar, dá a eles o deserto. E a gente podia dizer assim: puxa, Deus é injusto. Para que Deus tirou o povo do deserto? Para que Deus tirou o povo do Egito, tira o povo da escravidão para colocar no deserto? Primeiro que Deus queria ali tratar do coração daquelas pessoas. Mas jamais Deus foi injusto de colocar eles num lugar aonde faltasse alguma coisa para eles. Não faltou sapato, as roupas duraram 40 anos, o maná caía do céu, e algo muito importante da gente aprender é que o maná caía para o dia. Então o que recebia naquele dia era a necessidade, era para que fosse consumido. Então o Serginho estava andando lá no deserto, o Serginho foi colocado por Deus, Deus supria a necessidade, porque Deus não é injusto. E aquilo que o Serginho tentava esconder para comer no outro dia, apodrecia, o maná dava bicho, porque desde lá o Senhor nos ensina a viver cada dia, com a provisão de cada história, para que nós possamos desenvolver tudo aquilo que está nas nossas mãos. Sabe, Deus jamais vai ser injusto de nos colocar em situações que nós não somos capaz de resolver. Muitas pessoas vão dizer assim: puxa, pastor, mas a minha vida ela foi sempre voltada, estou no meio de tantas crises, coisas difíceis. Graças a Deus, o Senhor viu em você um especialista em resolver crises. Dê glória a Deus, dê graças a Deus, faça com esmeril aquilo, faça com decência, faça isso com a oportunidade do céu para a tua vida em resolver problemas e crises, em ensinar. Da mesma forma, Deus nos colocaria uma situação muito complicada se nos confiasse uma quantidade de talentos que nós não pudéssemos desenvolver ou fazer alguma coisa. Como se a gente estivesse vivendo num tempo em que eu posso e eu aguento carregar algo muito forte na minha vida, mas estou carregando pena, enquanto um operado está carregando um peso muito grande. Está me entendendo? Deus não é injusto, Ele dá pena para aquele que não pode carregar o peso, mas dá para aquele que está inteiro, que está bom, que pode, que desenvolveu habilidades a carregar essa situação. Sabe, então eu quero que você possa entender nessa manhã, Deus nos ensina nessa parábola que Ele não é um Deus injusto, que Ele é um Deus de justiça. A parábola dos talentos nos ensina que o pouco na mão de Deus é muito. Olha só, algumas pessoas enfatizam o fato de que o servo inútil recebeu apenas um talento. Mas aquele único talento representava uma importância, um montante equivalente a 20 anos de trabalho de uma pessoa. Acumulados que naquela época você pode acreditar que poucas pessoas conseguiam ter esse tempo de trabalho devido àquela vida. Acredita, isso era muito mais do que o suficiente para que ele pudesse realizar qualquer aplicação a fim de aquele dinheiro ou daquela habilidade rendesse. Por mais que a gente possa pensar que aquilo é pouco, talvez eu, talvez você, talvez o Diego, com o dinheiro que você recebe hoje, com aquilo que fosse o salário, 20 anos nós receberíamos na nossa mão. O que é que a gente produziria? Mas se considerarmos que aqueles servos eram trabalhadores comuns daquela época e não conseguiam ter isso, e aquele homem acaba sendo um privilegiado de receber aquele talento por causa da expectativa do trabalho, nós começamos a ver então que de maneira nenhuma,
o Senhor quis trazer para aquela história daquele moço que ele foi injustiçado e recebeu muito pouco. Sabe, essa é uma grande história da nossa vida. Muitas vezes a gente diz assim, puxa, fulano tem tanto, ciclano tem tanto. Deus te deu para você o que você pode fazer. A sua história é diferente. A gente vê homens que acreditaram nisso. Nós vimos pessoas que começaram como camelô, a história que diz do Silvio Santos. Nós vimos a história do ratinho que vendia churrasco na cidade. E quando pega a oportunidade na mão, jamais abaixa a cabeça, fica se fazendo de coitado, se lamentando, e conseguiram crescer, e hoje são homens reconhecidos diante do Brasil. A maioria de muitas pessoas hoje que têm condições, elas começaram do nada, são chamados dos emergentes, e assim também no meio das coisas de Deus, homens que não eram nada, como Pedro, como tantos outros que não eram nada, e se tornaram homens do coração de Deus. A grande importância é o que eu estou fazendo, como eu estou administrando, como eu estou desenvolvendo aquilo que Deus colocou na minha vida. Olhando para Deus como injusto, olhando para Deus como aquele que me deu pouquinho, eu podia ter, eu não podia ter, porque se eu tivesse eu ia falir, eu ia arrebentar, eu ia destruir. E se o Senhor me desse para mim o cargo na igreja, você ia acabar com ela. Se Ele não deu, é porque você não tem competência. Olha aquilo que Deus te colocou como dom dentro da casa de Deus, e o que você tem feito, como você tem tratado, como você tem administrado, se para você isso é privilégio. Ou muitas vezes você acha tão pouco que faz demasiadamente muito mal. Muito mal. E aí você não vai escutar Deus falando para você. No pouco te coloquei, sobre muito agora vou te colocar. Entra no meu gozo. Você não vai, porque o Senhor vai dizer para você. Serve infiel, injusto. Sai de perto de mim, porque o que eu te dei, o que eu te confiei, que não era fora da tua habilidade, que não era fora daquilo que você podia administrar, você enterrou. E é triste a gente olhar para o contexto de hoje e ver nós enterramos a nossa família, não desenvolvendo ela, não acreditando nela, dizendo a nossa família é um fracasso, a mulher que eu arrumei é um satanás, e os filhos que eu tenho não pode fazer nada. Deus te deu a família, mulher e homem, os filhos, o pai. Deus te deu aquele que você poderia ser bênção na vida dele, que você poderia frutificar com ele, que você poderia fazer isso dobrar na sua história. E se não está acontecendo isso, é porque está enterrado. Corra, desenterre, ainda dá tempo, faça sementes brotar. Olha para o teu trabalho, meu trabalho, miserável. Se você não tiver visão de prosperar, visão de multiplicar, você vai continuar com a sua vidinha até o dia da sua morte. Se você olhar para a igreja como, a igreja, a estrutura, é falida, você vai ficar chorando e sendo pedra de tropeço na vida de muitos. Porque aquele que não ajunta espalha, né? E Deus está começando a limpar a igreja dele. Deus está pegando os que espalha e jogando bem fora, bem longe. Porque Deus quer aqueles que ajunta, que vem para a mesa, que vai ter alegria, que vai ter gozo, que sabe que as coisas são difíceis, que as coisas são trabalhosas, que as coisas são árduas, que não tem nada fácil, e principalmente na casa de Deus, as coisas são muito mais difíceis. Nós então aprendemos essas histórias, né, que Deus não é injusto. Nós aprendemos que Deus de maneira nenhuma, nos deu pouco, pois o pouco com Deus é muito. E aí a gente aprende, né, eu gosto muito de entender esse texto da parábola dos talentos, que me ensina que nada que eu tenho é de fato meu.
Nada que eu tenho é de fato meu. Somos apenas depositário, não somos donos dos talentos que recebemos. Há alguém que vai um dia voltar e pedir conta deles. Nada do que temos é nosso. Você consegue ver isso quando morre, né? Que você não leva nada. E que deixa algumas pessoas, o que você ainda deixa, algumas pessoas vão brigar. Porque as pessoas aprenderam uma grande sacada, né? Eu não quero ter trabalho para conseguir. Eu não quero ter luta. Então, quando eu consigo algo de graça, eu cato e aquilo desfarela, porque quem não sabe o peso da luta, quem não sabe o sol na cabeça, quem não sabe o peso de um dia de trabalho, não valoriza o que está na mão. Quantas pessoas dizem assim, mais R$10, mais R$50, isso para quem trabalha diz assim, opa, 10 não vai tirar, 1 centavo não vai tirar, porque isso eu recebi e foi confiado a mim por Deus, eu não sou dono. Deus confiou para que eu administrasse. Sabe, nós aprendemos hoje a administrar as coisas de uma maneira tão superficial que as nossas administrações não têm raiz, não têm alvo, não têm objetivo. Se a gente perguntar para os crentes o que você está fazendo dentro da igreja hoje, eles não sabem, por isso que aconteceu a pandemia e há esse esvaziamento. Não precisa estar aqui no templo, mas mesmo online, mesmo pela internet ou por qualquer outro lugar, os crentes perderam o caminho, como disse na semana atrás, sabe, estão lá em Emaús, perdido. Porque não sabe, não tem raiz, tudo superficial, tudo do mimimi. A geração do mimimi, que tudo é mimimi, reclama, mas não sabe encontrar com não sabe encontrar com a dificuldade para que possa frutificar. Sabe, nossa função é administrar e zelar por aquilo que Deus nos dá. Ele é o dono dos talentos e continuará sendo. Se você dá o dízimo ou não dá, Deus é dono do que você tem do mesmo jeito. Agora você só está mesmo dizendo se é consagrado ou não. Se você coloca o seu trabalho na mão de Deus, você só está dizendo se é sagrado ou não. Se você coloca a sua família diante de Deus, é se ela é sagrada ou não. Mas ela, quem deu foi Deus, e você nunca vai tirar o direito de propriedade do Senhor, porque Ele é o dono. Ele é o autor, Ele é o criador. Mas muitas vezes a gente não consegue enxergar que um dia a gente vai ter que prestar conta de tudo isso para o verdadeiro dono. Ele vai chegar diante de mim, ele vai chegar diante de você e vai perguntar: o que é que você fez com o que eu deixei? O bacana da gente olhar para esse texto é que quando o Senhor volta, a palavra diz que ao ele aproximar daquele que ganhou 5 talentos, ao ele aproximar, o outro já disse: Senhor, muito bem, o que o Senhor me colocou na mão está aqui, e eu estou te dando o que eu consegui. Não precisou nem de haver uma cobrança, não precisou de haver nenhum tipo de diálogo dispensoso. Sabe, a parábola, ela diz que é difícil para nós entendermos algumas coisas, ao qual a gente precisa colocar elas no coração de que Deus é soberano e dono de todas as coisas. A parábola do talento nos ensina que nós não somos donos de nada. A parábola do talento nos ensina que devemos multiplicar o que Deus nos dá. A expansão do reino onde temos colocado os nossos talentos. Isso é que é muito claro da gente saber. Quando eu pego aquilo que é de Deus e coloco no profano, não vai multiplicar. As coisas de Deus, elas precisam estar debaixo de santidade, de oração, para que elas possam frutificar, para que elas possam ter o seu papel. Sabe, o que Deus tem confiado a mim tem gerado fruto, ou serei cortado e lançado no fogo? Porque é como termina a parábola. O servo inútil será lançado fora nas trevas, e haverá choro e ranger de dente. É a prestação, é o juízo final, é quando Deus está dizendo: aquilo que eu confiei na mão de vocês, se não desenvolvido, gera inferno. Sabe, é triste olharmos para os crentes hoje, principalmente os crentes, eu não quero falar fora dos cristãos, não.
querendo colocar o sagrado como profano, pegando aquilo que Deus dá e investe no mundo, investe nas coisas profanas. Hoje o crente não tem coragem de investir nada no sagrado, mas coloca todo o seu dinheiro, coloca todas as suas habilidades, coloca todo o seu coração nas coisas do mundo. Quantas pessoas têm medo, né? Usando aqui o contexto do coronavírus para poder vir na igreja, porque as pessoas podem se infectar aqui, né? A gente tem todo o cuidado, não temos tendo presencial e concordamos, precisamos ficar esse tempo, mas as pessoas não vêm aqui, estão nas festas, estão nas suas vidas profanas, mas quando fala a casa de Deus tem medo do Covid. Cuidado, você pode ser alcançado lá fora. A parábola do talento nos ensina que os talentos são valiosos, mas há algo mais valioso ainda. Na parábola do talento, os 2 servos bons receberam uma promessa de que o devido sucesso diante das responsabilidades que exerceram, ambos seriam colocados em responsabilidades ainda maiores. Sobre o pouco eu te dei, você frutificou, agora te colocarei sobre muito. Podemos notar a importância dessa promessa quando calculamos o valor do patrimônio que foi confiado 20 anos de trabalho para aquele que tinha pouco, dinheiro de 20 anos de trabalho. Para o que recebeu 5, são 500 anos, 100 anos de trabalho de uma pessoa. E agora o Senhor faria mais 5, quer dizer, se ele estava com 100 anos na mão, o Senhor daria mais 5 vezes, o que daria a ele 500 anos, dinheiro de 500 anos. Sabe, muitas pessoas gostam de fazer alegoria dessa parábola, principalmente focando resultados materiais. Mas penso que a melhor interpretação é considerar que nada do que reconhecemos ou recebemos nessa terra possa ser mais valioso do que a promessa da eternidade de participarmos na alegria do Senhor. Quando o proprietário convidou seus servos fiéis para participar do seu banquete, ele ofereceu aos empregados a oportunidade de ocuparem uma posição ao qual não tinha direito, pois foi pela graça. As pessoas não tinham direito sobre aquilo que receberam, sobre os talentos, pois nós falamos aqui no começo, somos pecadores, somos pessoas do coração mau, não tínhamos nada que pudesse gerar nesse homem o desejo de fazer isso, e ele nos alcança. Eles se sentam à mesa com seu senhor e junto com eles o servo regozija, lembrando do trabalho que foi desempenhado. Sentar à mesa do Senhor, o maior prêmio, a maior satisfação, o maior salário é esse de estar com Deus. Se o salário do pecado é a morte, o maior salário para aqueles que estão com Deus é vida. E não bens materiais, não bens materiais. Muitas vezes a nossa motivação de vir na igreja é para ganhar um salário muito maior, é para termos 2 carros, é para termos. Tem gente que tem o que você não pode contar, e não tem aquilo que quem está na mesa com o Senhor tem, que é alegria, paz, que é estar seguro de que terá a vida eterna, de que terá o desempenho do Senhor tomando pela mão e dando a ele salvação. Sabe, quando a gente tem isso na nossa vida, as demais coisas são acrescentadas. Aí entra o carro, aí entra dinheiro, aí entra salário, mas a minha motivação não pode ser igual a do jovem rico, do dinheiro. A minha motivação tem que ser o reino de Deus. Sabe, eu quero caminhar aqui para o encerramento dizendo essa parábola do talento nos ensina que o servo mau, além de negligente, ele não assume a sua culpa e por isso ele é desonrado. Sabe, quando você olha para aquele homem, algumas pessoas acabam até sentindo pena daquele servo, porém está errado. Ele não era inocente. É possível notar claramente que aquele homem era mau e perverso. Sabe, nas suas contradições de palavra, ele revelou uma natureza egoísta. Ele foi incapaz de perceber a bondade do Senhor. Ele disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou.
Já escutei alguns pregadores interpretar essa expressão de várias maneiras, até mesmo com elogio, mas imagina quando você diz a alguém: olha, você eu conheço, você é muito severo, você é muito perverso, mas você gosta, né? Você gosta de colher aonde você nunca plantou e aonde você não semeou. Você ficaria contente com essa prerrogativa que fosse dada para você? Sabe, aquele homem, ao invés de dizer: eu não tive competência, eu não tive capacidade, eu enterrei, eu não tive visão, eu não recebi, eu não tive motivação, ele diz assim: não, é que o senhor quer vir aqui receber de mim o que o senhor não plantou e nem semeou. Sabe, eu colho onde eu planto, eu colho aonde eu semeio, e Deus semeou e colheu, e quer colher na sua vida, e diz que se você for como aquela videira que não der fruto, Ele vai cortar e vai lançar fora. E Ele pode fazer isso porque Ele é soberano nas suas decisões. Sabe, meu irmão, então você e eu, nós deveríamos pensar que aquele homem, se ele tivesse colocado o dinheiro, se o Diego tem um dinheiro aqui, ele diz assim: eu vou colocar no banco. Quando ele volta lá, se o homem dizer: olha, está aqui o seu dinheiro, ele diz: não, está errado, eu tenho que ter o juro, você ficou com isso por um tempo. Que você não é assim, Diego, você trabalha no banco? Não, aquele cara diz assim: o senhor não plantou, não semeou, está aqui o que o senhor me deu. E Deus disse: se eu tivesse deixado na mão dos outros, eu teria o lucro. Sabe, você não é obrigado a fazer nada, mas quando Deus confia na sua vida, você precisa ter essa responsabilidade. Sabe, essa parábola nos ensina que até o pouco que se tem será tirado de quem for negligente. Eu e você precisamos acordar para isso, entendermos isso, sermos fiel ao Senhor, temos uma vida que a gente glorifique e diz: obrigado, Deus, porque o Senhor não é injusto, o Senhor me deu aquilo que eu tinha capacidade de carregar, eu quero carregar isso, ainda que eu andar no deserto, o Senhor não deixa faltar o maná, o Senhor não deixa faltar água, o Senhor não deixa, porque Tu és o Deus que provê. Então, se o Senhor provê, o Senhor vai me prover no meio da luta, de eu fazer com que isso tudo se multiplique, se renda, e eu quero fazer multiplicar a minha família. E eu estou falando multiplicar a sua família, não é no sentido de fazer mais 50 filhos, hein? É dizendo você frutificar espiritualmente, você fazer a tua família crescer, você fazer a sua família bendizer, você mulher, você homem, você filho, fazer isso na vida do seu pai. Porque a gente olha para a palavra de Deus, os ensinamentos, diz que os pais não devem de maneira nenhuma irar os seus filhos, mas os filhos devem honrar o seu pai. A falta de honra gera ira. Quando eu não honro a Deus, Deus se lança sobre a minha vida com ira, não é assim? E muitos filhos hoje, né, aquilo que eu estou dizendo, geração do mimimi, elas vão reclamar por tudo, ser dono de tudo, mas não querem honra de nada. E assim os pais também devem de não trazer essa provocação, mas devem sim de agir como Deus, que cobra a sua honra. Quando depositamos essa história nas pés de Jesus, nós precisamos pensar e analisar o que é que Deus quer fazer conosco. Irmão e irmã, para que eu possa concluir, né, eu quero dizer para você, não é fácil. Quando a gente olha Deus falando dos talentos, colocando habilidades, Ele ali faz outras conotações na palavra, como plantação, como quem planta, quem colhe. Aqui a gente viu isso, mas para que haja fruto, precisa acordar cedo, precisa pegar o arado, né? E a palavra de Deus, ela usa muito esse termo de arado, e não é o arado de hoje que a gente vê esses maquinários, né? De 60, 70 linhas, que planta tudo num dia, que faz, não, era um tombadorzinho, engatado ali num animal, e aquilo acordava cedo, que para fazer um pedacinho de terra, o cara gastava ali um monte, as mãos sangravam, os pés se arrebentavam, as costas se destruíam, porque tinha que ter o sacrifício, para poder cultivar,
para depois ter a alegria de ver aquela semente germinar, de ver aquela arvorezinha crescendo, e depois de crescendo, vendo aquilo gerar tantos frutos. A pena é que hoje a gente quer as coisas inversas, sem plantar, sem regar, sem semear, a gente quer o fruto, mas a gente quer o fruto da herança do outro. A gente quer o fruto daquilo que eu disse, quando um morre, eu cato o que já está produzido e isso não vai para frente. E jamais vai. Pensa hoje no Senhor. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua história? Receber os talentos, e essa parábola nos mostra que todo esse trabalho, ele não vai justificar em nós a questão da salvação, mas vai dizer para nós que quem é salvo frutifica. Nós não somos salvos pela obra, mas a obra é a parte que mostra e entrega aquele que é salvo na mão do seu Senhor. Não sei como tem sido a sua história, como tem sido a sua vida com aquilo que Deus confiou. Não sei se Deus falou ao seu coração, mas a primeira coisa que a gente precisa aprender, que Deus um dia foi para junto do Pai e confiou em nós o Evangelho a ser pregado, as famílias a ser cuidadas, toda essa questão da natureza, toda a questão ecológica, toda a sua criação, tudo Deus confiou e colocou nas nossas mãos. E o que é que a gente tem feito isso? O que é que a gente tem feito com isso tudo? Essa é uma grande pergunta, porque cada dia que passa eu vejo as pessoas dizendo, olha, estamos vivendo os sinais dos fins do tempo, Jesus vai voltar. Você está tão em paz para Jesus voltar hoje? Você estaria em paz como aquele homem que tinha 5 talentos, como aquele que tinha 2? Você está em paz para o Senhor chegar e você ser, antes dele perguntar, dizer, Senhor, o Senhor me confiou, está aqui, ó. Eu multipliquei isso aqui, ó. Ou você está igual esse servo de 1 talento que vai, que nem o Zé Buscapé, lembra do Zé Buscapé? Talvez eu seja um pouco mais experiente, para não falar mais velho, que você lembra do Buscapé que punha a espingardinha nas costas, só reclamava, e a hora que Jesus chegar, você vai dizer, ai Senhor, eu estou aqui, mas tem aqueles que eu não consigo andar, os outros vai, chega no poço primeiro que eu, ai eu não consigo um milagre, porque eu não tinha perna. Não, eu te dei aquilo que era confiável. Eu estou te perguntando para você agora, o que é que você vai fazer? O que é que você fez? E aí a gente vai virar para o Senhor e dizer, o Senhor está querendo colher onde não plantou, o Senhor está querendo fazer o que comigo? Isso não vai adiantar. A palavra de Deus, ela é clara, que o Senhor diz para aquele homem, sabe, para aquele homem, servo mau, negligente, sabia que ceifa onde não semeei, que ajunto aonde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasse a qualquer outra pessoa, mas que eu esperava que você pudesse multiplicar, saia de perto de mim. Será que nós estamos esperando uma advertência do Senhor dizendo, não, você não vai viver junto de mim na eternidade? Precisamos lembrar que a administração é uma das coisas mais sérias no reino de Deus. Administrar as nossas vidas tem de todo o resultado a estar no céu ou no inferno. Tende a dizer quem somos e o que queremos com as coisas de Deus. Não seja negligente, não seja mau, seja alguém que tenha na sua consciência que Deus confiou aquilo que você podia carregar. Nem uma pena a mais, nem uma grama a mais, nem uma grama a menos, mas aquilo que você suportaria carregar. E o que você está fazendo com isso? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero clamar a Deus por você, pela sua casa, para que você possa ser uma administradora, um administrador, um filho administrador fiel, para que você possa administrar o seu trabalho, para que você olhe principalmente nas coisas ligadas aos céus,
nas coisas ligadas a Deus, e pense como é que você tem desenvolvido isso. Seu ministério, a sua vida. Você está sentadinho em cima dele, contando as histórias para os outros de fora, né? Para o pastor, para o seu líder, para os outros acreditar e ter piedade de você. Ai, foi tão... não vai adiantar lamento. Para você olhar para o que você está fazendo com o que Deus te confiou, porque Deus está te dando uma oportunidade de estar administrando as coisas dele em vida. Quando a gente recebe um ministério de Deus, agradeça. Agradeça, faça isso de um e dente, agradeça. Porque Deus podia chamar quem Ele quisesse. Ele diz, eu vou te experimentar, vou te colocar lá. Eu errei aqui o termo, Deus não experimenta ninguém, né? Deus, Ele aprova ou reprova alguém. Você quer ser um obreiro provado e aprovado, ou provado e reprovado? Deus vai te pedir conta dos teus talentos espirituais também. Falei hoje bastante nos talentos materiais, mas faça isso para o espiritual. Deus vai cobrar cada talento, de curar, o de falar, o de ministrar, o de evangelizar, o de tocar, o de cantar, tudo. Deus vai falar o que você fez com eles. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus, lembra que esse texto está logo em seguida da parábola das 10 virgens? Não por uma mera coincidência, mas aquele que não tiver com a sua lamparina, o noivo chega e ele fica para trás. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui reunidos como povo de Deus. Entendemos, ó Pai, que somos administradores das tuas bênçãos, das tuas maravilhas, das tuas criações, daquilo que o Senhor gerou e criou. Pai, nos ajuda e nos ensina a administrar. Pai amado e querido, para que nós não venhamos a negligenciar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Para que nós não venhamos ser inútil, mas sim, Pai, multiplicarmos aquilo que o Senhor nos deu. Multiplicarmos, Senhor, as competências que o Senhor colocou na nossa mão. Não queremos ser lançados fora da Tua presença. Queremos sentar à mesa, Pai, para regozijarmos, nos alegrarmos com o Senhor. Não queremos ficar fora, Pai, do banquete, como o Senhor diz no Salmo 23, que depois do vale, depois do tempo difícil, depois de termos que administrar no tempo receoso, Pai, que a gente teria uma mesa preparada pelo Senhor para as nossas vidas. Nós sabemos que essa mesa já está posta. Agora nos ajuda a administrar a nossa casa, ajuda a administrar os nossos casamentos, ajuda a administrar, ó Pai, os nossos relacionamentos com o filho, dos filhos com os pais. Nos ajuda, Pai, a administrar o nosso trabalho. Nos ajuda a administrar a nossa vida financeira. Ajuda-nos, ó Pai, a administrar a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia de mim. Ajuda a administrar aquilo que o Senhor competeu, Pai, colocou nas minhas mãos. Não me deixa ser negligente com Dracena, com Bernardes ou com o Vale do Sol. Pai, tenha misericórdia de mim e me ajuda a fazer, ó Deus, com que seja multiplicado aquilo que o Senhor quer, que seja falado o que o Senhor quer. E assim, Pai, com cada líder dessas igrejas e com cada líder esparramado sobre a face da terra, que venhamos sentir a responsabilidade, Pai, dos ministérios nas nossas mãos. E sabemos, ó Pai, que não vamos prestar conta aos nossos líderes terrenos, mas sim ao Senhor. Um dia chegaremos diante do Senhor com que cara, Pai? Senhor, eu não quero me envergonhar de chegar na Tua presença. Eu quero ter temor, mas não vergonha, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe e nos dê graça, para que possamos ser dispenseiros da Tua boa obra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa ter falado ao teu coração, que Deus possa trazer paz à sua vida. Tivemos ontem reunião do presbitério até 2h da manhã, né? Saí daqui ontem da igreja já
por volta de 2 e pouco, quando cheguei em casa e fui comer ainda. Então hoje estou meio ainda baqueado, mas espero que Deus tenha usado e eu possa ter conseguido passar aquilo que Deus teria desejo de colocar o coração dos irmãos. Nós também queremos fazer as orações, né, por aqueles que têm nos pedido. A Meire, minha esposa, pede pelos pais da Rosiane, a Leonícia, que está entubada na UTI, seu Marino, que também está internado, e pelo Flávio e pela sua irmã Maria do Carmo, também que está na UTI. Pedimos a Deus pela vida da Madá, né, que teve aí um primo que faleceu ontem, que Deus entre com a sua providência sobre a sua família, que Deus olhe para a necessidade aí da dona Irecê, da dona Yolanda, do seu Rubens, do seu João Greco, a dona Dalva, a dona Neuza, a dona Odila, a tantas pessoas que precisam dos milagres do Senhor, e todos aqueles que estão na nossa lista de oração, no nosso grupo de intercessão, o patrão do Ebenezer, né, que está, Marcos, né, se não me engano é Marcos de Souza, eu sou muito ruim para guardar nome, né, mas que está também entubado, que Deus tenha misericórdia, entre com a provisão, né, sobre a vida dele, e a gente tem certeza que está sendo bem cuidado, né, pelo nosso amigo, né, o doutor Pirajá, que vai estar conosco no dia 2 do mês que vem, ministrando as nossas vidas aqui à noite. Então a gente está aí fazendo também uma parceria com o doutor Pirajá, que vai estar nos ajudando a ministrar aqui durante o ano, né, na IPI do Vale do Sol, Dracena, Bernardes, aonde for necessário. Então que nós possamos erguer um clamor e pedir a Deus, né, pela vida dos nossos irmãos queridos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai amado e querido, daqueles que sofrem. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada lar, cada família representada agora, que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Que o Senhor entre com a tua mão de provisão, graça, poder, transforma. Pai amado, provê as necessidades desses irmãos. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece o coração de cada um e sabe o que eles estão pedindo, o que eles estão, Pai amado e querido, agora nesse momento, colocando aos pés da tua cruz. Tenha misericórdia daqueles que estão nos hospitais, daqueles que estão internados, daqueles, ó Pai, que estão passando por lutas na sua saúde, pessoas que estão lutando contra o Covid, que precisa ser restaurado, em nome de Jesus, Senhor. Entra com a tua mão de cura, de restauração, sopra nesses pulmões, toca e tira toda a trombose, todo coágulo, toda a pneumonia, toda a inflamação, Pai, em nome de Jesus. Restaura a vida dessas pessoas. Olha, Senhor, para aqueles que estão em tratamento nas suas casas, nos seus lares, cura os emocionais, não deixe essa doença matar os emocionais dessas pessoas. Em nome de Jesus, proteja e guarda a vida dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes, dos faxineiros, todos aqueles ligados à saúde, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os cientistas, abençoa, Pai, a produção dessa vacina, para que ela chegue o mais rápido possível a tantas pessoas. Essa semana, de tantas maravilhas, vimos as nossas autoridades, os professores, tantas pessoas já podendo ser alcançadas pela vacina. Seja assim, Pai, cada semana uma surpresa maravilhosa, para que muito logo nós possamos, ó Deus, ver esse pânico sair do mundo, traga novos remédios, nos abençoa, Senhor, nos surpreenda com tantas outras coisas maravilhosas. Em nome de Jesus, Pai, converta o coração do marido ao coração da esposa, o coração da esposa ao coração do marido, leva todo espírito de briga, contenda, separação, divisão. Em nome de Jesus, Senhor. Converta o coração dos filhos ao coração dos pais, o coração dos pais ao coração dos filhos e o coração da família ao teu coração. Tenha, Senhor, misericórdia de cada lar, de cada família. Traga, Senhor, libertação para as nossas vidas. Nos liberta do ódio, da ira, do rancor, do mal. Pai amado, de todo vício.
e nos coloca, Senhor, na plenitude do Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, a sua igreja em Dracena, a sua igreja em Bernardes, a sua igreja aqui em Presidente Prudente, no Vale do Sol. Dá, Senhor, a cada família a tua paz, a tua alegria para passarmos por esse tempo tão difícil. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tomar a vida das nossas autoridades, aqueles que nos presidem, aqueles que nos governam, Senhor, tira tudo aquilo que é satânico da vida dessas pessoas e coloca, Senhor, a tua mão, para que o povo possa sofrer menos. Em nome de Jesus, aqui oramos agradecido, em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos, espero que você tenha sido abençoado nessa manhã. Eu ainda estou no processo de recuperação do meu nariz, ainda falando fanho, né? Ainda tendo muito, respirando ainda pela boca, e aí a voz acaba se prejudicando, mas nós em breve aí vamos estar 1000% em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo com a tua casa, com a sua família, e seja bênção a sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor, que o amor de Deus esteja sobre vós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor e que Ele seja o suprimento da sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe até às 18 horas, com o nosso culto de louvor e adoração, com o nosso irmão presbítero Jonathan, ministrando as nossas vidas aqui. Um abraço a todos.